Você sabia que casar novamente após o divórcio pode ser considerado adultério aos olhos de Deus? Isso mesmo. A Bíblia é clara sobre isso, mas poucos têm coragem de pregar esta verdade. Prepare seu coração, porque o que você vai ouvir agora pode transformar completamente sua visão sobre o casamento. Quantos de vocês já se depararam com o peso de uma decisão que parece dividir o coração entre o que o mundo permite e o que Deus espera? Quantos já sentiram o conflito entre o desejo de recomeçar e a voz suave do Espírito Santo lembrando as palavras eternas das Escrituras? Hoje, quero falar com vocês sobre um tema delicado, um assunto que muitos preferem evitar nos púlpitos, mas que atormenta a consciência de milhares de cristãos sinceros. Falo sobre o segundo casamento, sobre a possibilidade de um novo matrimônio após o divórcio e sobre a verdade que poucos têm coragem de contar. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, costumava dizer que a verdade de Deus não precisa de nossos enfeites, mas de nossa obediência. Ele pregava com ousadia, mesmo quando a mensagem incomodava os ouvidos acostumados com meias verdades. E é com esse mesmo espírito que me dirijo a vocês hoje. Não venho aqui para julgar feridas abertas, nem para apontar dedos acusadores. Venho como alguém que também caminha nesta jornada de fé, buscando entender a vontade perfeita do Senhor. Venho compartilhar o que as Sagradas Escrituras declaram sobre o pacto matrimonial, porque sei que muitos de vocês carregam dúvidas, culpas e questionamentos. O casamento, meus queridos, não é uma invenção humana que podemos moldar conforme nossa conveniência. Ele é uma ordenança divina, estabelecida no Éden, antes mesmo que o pecado entrasse no mundo. Quando Deus uniu Adão e Eva, Ele não estava apenas juntando duas pessoas, estava criando um modelo eterno, um reflexo do relacionamento entre Cristo e sua igreja. Jesus foi claro ao ser questionado pelos fariseus sobre o divórcio. Em Mateus capítulo 19, versículos de 4 a 6, ele declarou: "Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem." Prestem atenção nestas palavras. O que Deus ajuntou. Não é um simples contrato social, não é apenas um documento assinado em cartório. É Deus quem une, é Ele quem sela o pacto. E quando o Criador do universo estabelece algo, quem somos nós para desfazer? Spurgeon pregava que o casamento é uma aliança de sangue, selada diante do trono celestial, testemunhada por anjos e demônios. Ele dizia que levar o matrimônio com leviandade é desprezar a própria imagem de Cristo esposando sua igreja. E quantos hoje não tratam o casamento como algo descartável, algo que pode ser trocado quando não serve mais aos nossos propósitos? Mas ouço vozes dizendo: e se o casamento se tornou insuportável? E se há traição, abandono, violência? Meus irmãos, não estou aqui para minimizar a dor real que muitos enfrentam. Sei que há situações extremamente difíceis, casamentos que foram verdadeiros campos de batalha, relacionamentos que deixaram cicatrizes profundas na alma. No entanto, precisamos diferenciar o que Deus permite em situações extremas e o que Ele estabeleceu como ideal perfeito. Jesus mencionou apenas uma cláusula de exceção em Mateus capítulo 19, versículo 9. "Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério." Aqui está a palavra que muitos não querem ouvir: adultério. Jesus não estava sendo cruel, estava sendo verdadeiro. Ele estava protegendo a santidade do pacto matrimonial, porque sabia que, quando começamos a flexibilizar os mandamentos de Deus, abrimos portas para toda sorte de justificativas carnais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, reforça este ensinamento no capítulo 7, versículos 10 e 11. "Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher." Percebam a clareza destas palavras. Paulo não está dando sua opinião pessoal, ele está transmitindo uma ordem do Senhor.
E qual é essa ordem? Que o casamento é indissolúvel, que mesmo em caso de separação, a pessoa deve permanecer sem casar ou reconciliar-se com seu cônjuge. Isso vai contra tudo que a cultura moderna nos ensina, não é verdade? Vivemos em uma época onde o recomeço é glorificado, onde a satisfação pessoal é colocada acima de qualquer compromisso. Você merece ser feliz, dizem. Não fique preso a um relacionamento que não te completa mais, aconselham. Mas será que nossa felicidade temporal vale mais que nossa obediência ao Deus eterno? Será que nosso conforto presente justifica violar um pacto feito diante do altar celestial? Estas são perguntas que cada um de nós precisa responder com sinceridade diante do Senhor. Spurgeon dizia que o cristianismo verdadeiro não promete uma vida fácil, mas uma vida abundante. E há uma diferença enorme entre essas duas coisas. A vida abundante que Jesus oferece não é isenta de sacrifícios, de cruz, de negação própria. É uma vida onde nossa vontade se curva diante da vontade perfeita de Deus. Sei que para alguns de vocês, estas palavras são como espadas penetrando no coração. Talvez você já tenha se divorciado e casado novamente. Talvez você esteja considerando um segundo casamento neste exato momento. Talvez você conheça alguém que está nesta situação e não sabe como aconselhar. Quero que saibam que não estou aqui para condená-los. A condenação pertence somente a Deus, e Ele é infinitamente mais misericordioso do que qualquer um de nós. Mas também não posso, em sã consciência, silenciar a verdade das Escrituras para agradar ouvidos que preferem mensagens confortáveis. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela corta, ela dói, mas também cura e liberta. E meu papel como alguém que prega essa palavra é apresentá-la em sua integridade, confiando que o Espírito Santo fará a obra de convencimento necessária em cada coração. Se você está considerando dar este passo rumo ao segundo casamento, peço que pare e busque a face de Deus em oração sincera. Jejue, leia a palavra, consulte líderes espirituais maduros. Não tome esta decisão baseado apenas em sentimentos ou na pressão social. Tome-a com a consciência limpa diante do Senhor. E se você já deu este passo, saiba que a graça de Deus é maior que todos os nossos erros. Não estou dizendo que não há esperança para quem se encontra em um segundo casamento. Estou dizendo que precisamos reconhecer nossos desvios, nos arrepender genuinamente e buscar a orientação divina para os próximos passos. O importante é não vivermos em engano, não tentarmos justificar diante de Deus aquilo que sua palavra claramente condena. Spurgeon pregava sobre a importância de termos uma consciência educada pela Escritura, não pelas opiniões humanas. E uma consciência assim formada nos levará sempre à humildade e ao arrependimento quando necessário. Amados, não se inscrevam neste canal esperando ouvir apenas palavras que acariciem seus ouvidos. Inscrevam-se porque querem a verdade, mesmo quando ela dói. Inscrevam-se porque buscam crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Não permanecer em berços espirituais, sendo alimentados com papinhas teológicas. E para aqueles que desejam aprofundar ainda mais sua caminhada com o Senhor, desenvolvemos um material especial chamado 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. Este e-book é um guia prático para quem quer reconstruir sua comunhão com o Pai Celestial. Você encontrará o link no primeiro comentário fixado logo abaixo deste vídeo. A questão que muitos levantam é: mas Deus não é um Deus de amor? Ele não quer que sejamos felizes? Como pode um pai amoroso condenar alguém a viver sozinho para sempre se o casamento não deu certo? Estas são perguntas legítimas, que merecem respostas fundamentadas na verdade bíblica, não em sentimentalismos vazios. Precisamos entender que o amor de Deus não se opõe à sua santidade. Ele nos ama profundamente, mas justamente por isso estabelece limites que protegem nossa alma eterna. Um pai que ama seu filho não permite que ele faça tudo o que deseja, especialmente quando sabe que certas escolhas trarão consequências dolorosas. O casamento foi instituído por Deus como um pacto vitalício, porque ele sabia que a permanência desse compromisso nos moldaria à imagem de Cristo. É no desafio de amar alguém todos os dias, mesmo quando é difícil, que desenvolvemos caráter, paciência, perdão e sacrifício.
São exatamente as virtudes que precisamos para herdar o reino eterno. Quando Jesus disse em Marcos capítulo 10, versículo 9, portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Ele não estava sendo insensível aos desafios matrimoniais. Ele estava estabelecendo um princípio que sustentaria famílias através das gerações, que protegeria crianças, que preservaria a estrutura fundamental da sociedade. Pensem comigo. Se o casamento pode ser desfeito sempre que as emoções esfriam ou surgem conflitos, qual é então seu valor? Se podemos trocar de cônjuge como trocamos de roupa, onde está o compromisso que nos ensina a morrer para nós mesmos? Onde está a cruz que devemos carregar diariamente? A cultura moderna vendeu uma mentira chamada amor romântico eterno. Prometem que se você encontrar a pessoa certa, tudo será perfeito, os problemas desaparecerão e vocês viverão em harmonia perpétua. Mas qualquer pessoa casada há mais de alguns anos sabe que isso é fantasia. O casamento real exige trabalho, renúncia, perdão constante. E quando esse trabalho se torna pesado demais, quando a renúncia parece excessiva, quando o perdão parece impossível, muitos concluem que se casaram com a pessoa errada. Se fosse meu verdadeiro amor, não seria tão difícil, pensam. E assim justificam o divórcio e a busca por um novo parceiro, que acreditam finalmente trará a felicidade prometida. Mas aqui está a verdade que poucos contam. O problema raramente está na escolha do cônjuge. O problema está em nós mesmos, em nosso egoísmo, em nossa incapacidade de amar como Cristo amou. E até que enfrentemos essa realidade, podemos nos casar 10 vezes, que os mesmos padrões destrutivos se repetirão. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, versículos 2 e 3, usa o casamento como ilustração de um princípio espiritual. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Vejam a clareza desta passagem. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, não enquanto o casamento for feliz, não enquanto houver amor, mas enquanto ele estiver vivo. A morte, e somente a morte, dissolve o vínculo matrimonial aos olhos de Deus. Qualquer união antes disso, segundo Paulo, caracteriza adultério. Alguns argumentam que há diferença entre divórcio por infidelidade e outros tipos de divórcio. É verdade que Jesus permitiu o divórcio em caso de prostituição, mas ele não ordenou que a pessoa se case novamente. Há uma distinção importante entre permitir a separação devido a circunstâncias extremas e autorizar um novo casamento. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 11, Paulo deixa claro qual deve ser a postura após uma separação. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. Não há terceira opção apresentada. Ou permanece solteira, ou busca reconciliação. A possibilidade de um novo casamento simplesmente não aparece como alternativa bíblica. Sei que isso soa radical para nossos ouvidos contemporâneos. Vivemos em uma sociedade que valoriza a autonomia individual acima de tudo. Minha vida, minhas regras, dizem. Ninguém pode me dizer como viver. Mas quando nos tornamos cristãos, abrimos mão dessa autonomia. Reconhecemos que fomos comprados por bom preço e que não mais pertencemos a nós mesmos. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, Paulo escreve: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificar a Deus no corpo inclui honrar os compromissos que fizemos, mesmo quando isso nos custa caro. Inclui permanecer fiel aos votos matrimoniais, mesmo quando nosso coração clama por liberdade. Inclui confiar que Deus tem um propósito maior em meio ao nosso sofrimento atual. Muitos dirão, mas eu não sabia disso quando me divorciei e casei novamente. Ninguém me ensinou essas verdades. Como posso ser culpado por ignorância? É uma questão válida e que merece consideração cuidadosa. A ignorância sincera é diferente da rebeldia consciente.
Deus leva em conta nosso conhecimento e as circunstâncias de nossas escolhas. No entanto, a partir do momento em que a verdade nos é revelada, temos uma responsabilidade. Não podemos mais alegar ignorância. Precisamos decidir se submeteremos nossa vida à autoridade das Escrituras ou se continuaremos justificando nossos caminhos. Esta é uma decisão que cada pessoa precisa tomar individualmente diante de Deus. E aqui quero ser muito claro. Não estou dizendo que quem está em um segundo casamento deve necessariamente se divorciar novamente. Esta é uma questão complexa que envolve muitas variáveis, incluindo filhos nascidos dessa união, dependência financeira e outros fatores. O que estou dizendo é que precisamos reconhecer a verdade bíblica e viver em humildade diante dela. Reconhecer que estamos em uma situação que não está alinhada com o ideal de Deus é diferente de tentar reinterpretar as Escrituras para justificar nossa condição. A humildade nos leva ao arrependimento genuíno e à busca por sabedoria divina. O orgulho nos leva a distorcer a palavra para acomodar nossos desejos. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, lemos: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Confiar no Senhor de todo o coração significa aceitar que sua sabedoria supera nossa compreensão limitada. Significa reconhecer que ele vê o quadro completo enquanto nós enxergamos apenas fragmentos. Significa submeter nossos planos, desejos e relacionamentos ao seu senhorio absoluto. Há outro aspecto crucial que precisamos considerar quando falamos sobre o novo casamento: o impacto dessa decisão sobre a Igreja de Cristo e sobre o testemunho que damos ao mundo. O casamento cristão não é apenas sobre duas pessoas. É um retrato vivo do relacionamento entre Cristo e sua Igreja. Quando tratamos esse sacramento com leviandade, estamos distorcendo a imagem do próprio Evangelho. Pense no que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 5, versículos 31 e 32. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Cristo jamais abandonará sua Igreja. Ele jamais dirá: este relacionamento não está mais me satisfazendo, vou buscar outra noiva. Sua aliança conosco é eterna, incondicional, selada com seu próprio sangue. E o casamento humano foi projetado para refletir exatamente essa fidelidade inabalável, esse compromisso que transcende circunstâncias. Quando um cristão se divorcia e casa novamente sem base bíblica, ele está declarando ao mundo que o amor de Cristo pela Igreja também pode ser condicional, temporário, revogável. Está dizendo que se a Igreja não corresponder às expectativas de Cristo, ele pode legitimamente buscar outra. Compreendem a gravidade teológica disso? Nossos casamentos são sermões silenciosos. Eles pregam verdades sobre Deus, mesmo quando não pronunciamos uma palavra. Um casamento que persevera através de dificuldades extremas testifica do poder sustentador da graça divina. Um casamento que se desfaz diante dos primeiros ventos contrários testemunha de um evangelho fraco e impotente. E aqui precisamos ser honestos sobre algo que muitos preferem esconder. A taxa de divórcios entre cristãos não é muito diferente da taxa entre não cristãos. Isto deveria nos envergonhar profundamente. Onde está o poder transformador do Evangelho se não conseguimos nem mesmo manter nossos casamentos unidos? A resposta está em como temos abraçado a mentalidade do mundo em vez da mente de Cristo. Aceitamos a premissa cultural de que merecemos ser felizes acima de tudo, de que temos direito ao amor romântico perpétuo, de que não devemos permanecer em relacionamentos que exigem muito de nós. E ao aceitar essas mentiras, perdemos algo precioso. Jesus foi claro em Mateus capítulo 16, versículo 24. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo sempre envolveu negação própria, morte do ego, crucificação dos desejos carnais. Por que imaginaríamos que o casamento cristão seria diferente? O casamento não existe primariamente para nossa felicidade, mas para nossa santificação.
Deus usa o atrito do convívio diário com outra pessoa imperfeita para lixar nossas arestas, para expor nosso egoísmo, para nos ensinar o amor sacrificial que Ele mesmo demonstrou na cruz. Quando fugimos desse processo através do divórcio, interrompemos a obra de refinamento que Deus estava realizando em nós. Claro que existem situações onde a permanência no casamento pode ser perigosa ou até impossível. Casos de violência doméstica, abuso psicológico severo, abandono completo. A Bíblia não exige que alguém permaneça em uma situação que coloca sua vida ou a vida de seus filhos em risco iminente. A separação física pode ser necessária e até urgente, mas separação não é o mesmo que divórcio com direito a novo casamento. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11, Paulo faz esta distinção. A mulher não deve se separar do marido, mas se separar, deve permanecer sem casar ou reconciliar-se. A porta para a reconciliação precisa permanecer aberta. A esperança de restauração não pode ser abandonada. Sei que alguns de vocês estão pensando, mas esperar pela reconciliação pode significar anos de solidão, talvez décadas. Como posso viver assim? É uma pergunta justa que merece uma resposta honesta. A vida de celibato, seja por escolha ou por circunstância, é difícil, mas ela não é impossível nem sem propósito. Paulo mesmo viveu solteiro e considerou isso uma vantagem para o serviço ao Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 7 e 8, ele escreve: Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro, de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas: é bom que permaneçam como eu. A solteirice, quando abraçada com propósito divino, liberta a pessoa para um nível de dedicação ao reino de Deus que o casamento muitas vezes impossibilita. O apóstolo continua no versículo 32. Quero que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Isto não significa que o casamento seja inferior, mas que tanto o casamento quanto o celibato são dons de Deus, cada um com seu propósito específico. Se Deus permitiu que seu casamento terminasse e fechou a porta para um novo, talvez Ele esteja abrindo outra porta, convidando você para um tipo diferente de vida e serviço. Conheço pessoas que, após o divórcio, escolheram permanecer solteiras em obediência à palavra e encontraram um propósito profundo nessa decisão. Dedicaram-se ao ministério, ao serviço aos necessitados, ao discipulado de jovens. Suas vidas não ficaram vazias, mas foram preenchidas com um tipo diferente de amor e realização. Em Isaías capítulo 54, versículos 4 e 5, Deus fala às mulheres solitárias com promessas extraordinárias. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes, te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Deus se oferece como marido para aqueles que estão sós. Ele promete preencher o vazio, suprir a necessidade de companheirismo, remover a vergonha da solidão. Isto não é apenas poesia religiosa, é uma promessa real para quem escolhe confiar nele, ao invés de buscar soluções que violam sua palavra. Mas reconheço que viver isto na prática é um desafio diário. Os desejos naturais do corpo não desaparecem simplesmente porque decidimos obedecer a Deus. A necessidade de companheirismo, de toque humano, de intimidade emocional e física permanece. E é exatamente aqui que a cruz se torna pesada, onde a negação própria se torna real. Paulo foi honesto sobre esta luta em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ele reconhece que o celibato não é fácil, que requer autocontrole sobrenatural. Mas esta exortação se aplica aos solteiros, não aos divorciados que ainda têm cônjuge vivo. A distinção é crucial. Para quem nunca foi casado, Paulo diz que é melhor casar do que arder em paixão incontrolável. Mas para quem já fez votos matrimoniais diante de Deus, a orientação é diferente: permanecer solteiro ou reconciliar-se.
Não há autorização bíblica para um terceiro caminho. Precisamos agora abordar uma questão que frequentemente surge nesta discussão. O que fazer quando já estamos em um segundo casamento? Muitos que assistem a este vídeo podem estar vivendo exatamente essa situação. Casaram-se novamente, talvez tenham filhos desta nova união, construíram uma vida juntos, e agora ouvem que isso pode não estar alinhado com a vontade de Deus. Como proceder? Primeiramente, quero deixar claro que não estou aqui para destruir famílias nem para criar caos em relacionamentos estabelecidos. A sabedoria divina sempre busca o melhor caminho, mesmo quando partimos de situações complicadas. O que precisamos é humildade para reconhecer a verdade e sabedoria para saber como viver à luz dela. Se você está em um segundo casamento, não posso simplesmente dizer que deve se divorciar novamente. Isso criaria mais um pecado, não corrigiria o primeiro. Seria como tentar apagar fogo com gasolina. Mas também não posso dizer que está tudo bem, que Deus abençoa sua situação atual sem reservas. A verdade precisa ser reconhecida, mesmo quando não sabemos exatamente como consertá-la. O primeiro passo é sempre o arrependimento genuíno, reconhecer diante de Deus que a decisão de casar novamente pode ter sido contrária à sua vontade. Não é sobre autopunição ou carregar culpa eternamente, mas sobre honestidade espiritual. Deus não pode nos perdoar do que não reconhecemos como erro. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, encontramos uma promessa maravilhosa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão abre as portas do perdão. A admissão da falha nos coloca em posição de receber a graça restauradora de Deus. Depois do arrependimento, vem a busca por orientação específica. Não posso dar uma resposta única que sirva para todos os casos. Cada situação tem suas particularidades, suas complexidades. O que posso recomendar é que você busque aconselhamento com líderes espirituais maduros, pessoas que conhecem profundamente as Escrituras e que podem ajudá-lo a discernir o caminho sábio. Há casos onde permanecer na união atual, vivendo em santidade e honrando a Deus no presente, pode ser a melhor opção. Há casos onde pode haver necessidade de renúncias específicas, de mudanças na forma como o relacionamento é vivido. Cada situação precisa ser examinada individualmente à luz da palavra e sob a orientação do Espírito Santo. O importante é não tentar manipular as Escrituras para justificar nossos caminhos. Não podemos ser como aqueles que, segundo 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4, não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Há muitos hoje que buscam mestres que lhes digam exatamente o que querem ouvir. Procuram igrejas que sejam flexíveis com a moral bíblica, pastores que ofereçam palavras confortáveis sem exigir mudança de vida. Mas edificar nossa fé sobre mentiras confortáveis é construir sobre areia. Quando vierem as tempestades, tudo desmoronará. A verdade pode doer no momento, mas ela também liberta. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32, "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Liberdade não vem de auto-engano, mas de enfrentar a realidade tal como ela é e permitir que Deus trabalhe em nós a transformação necessária. Para aqueles que ainda não se casaram novamente, mas estão considerando essa possibilidade, meu conselho é ainda mais direto. Parem e avaliem cuidadosamente se este passo está alinhado com a vontade revelada de Deus nas Escrituras. Não tomem decisões baseadas apenas em solidão, desejo ou pressão social. A sociedade vai dizer que você tem direito de ser feliz, que merece uma segunda chance no amor, que Deus não quer que fique sozinho, mas sociedade não estará ao seu lado no dia do julgamento. No final, cada um de nós prestará contas individualmente diante do trono de Cristo. Em Romanos capítulo 14, versículos 10 a 12, Paulo nos lembra: "Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus."
Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Naquele dia, não importará o que pastores disseram, o que amigos aconselharam, o que a cultura aprovou. Importará apenas se vivemos de acordo com a palavra de Deus ou se a moldamos conforme nossa conveniência. Esta é uma perspectiva que deveria guiar todas as nossas decisões importantes. Também precisamos considerar o impacto de nossas escolhas sobre outros. Se você está em posição de liderança na igreja, seu segundo casamento enviará uma mensagem poderosa para outros. Estará dizendo que os mandamentos de Deus sobre o matrimônio podem ser flexibilizados, que há justificativas aceitáveis para contorná-los. Paulo foi enfático em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 2 e 12, ao estabelecer requisitos para líderes. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. E, novamente, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Há debate sobre o significado exato desta expressão, esposo de uma só mulher, mas, no mínimo, ela estabelece um padrão elevado de fidelidade e compromisso matrimonial para aqueles que lideram o povo de Deus. Líderes são chamados a ser exemplos, não apenas em palavras, mas em suas vidas práticas. Se você não está em posição de liderança formal, ainda assim é observado por outros cristãos mais jovens na fé, por seus filhos, por vizinhos e colegas de trabalho. Todos nós somos cartas vivas, lidas por todos os homens. Como diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2, nossa vida prega mais alto que nossas palavras. Entendo que tudo isso pode parecer pesado, quase impossível de carregar. E, de fato, é impossível com nossas próprias forças. Mas lembrem-se das palavras de Jesus em Mateus, capítulo 19, versículo 26. Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. O que parece impossível humanamente, Deus pode realizar. Ele pode dar graça para viver em celibato, pode restaurar casamentos que pareciam mortos, pode trazer cura onde havia apenas feridas, pode transformar nossa obediência em testemunho poderoso que alcança outros, mas precisamos confiar nele, não em nossa própria compreensão. Em Provérbios capítulo 28, versículo 13, lemos: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Deus não espera a perfeição, mas espera a honestidade. Ele não exige que nunca erremos, mas que reconheçamos nossos erros e busquemos seu caminho dali em diante. Amados irmãos, chegamos ao final desta mensagem. Sei que foram palavras fortes, verdades que talvez incomodem, mas foram ditas com amor genuíno por suas almas. Meu desejo não é condenar, mas iluminar o caminho da obediência a Cristo. Que cada um de vocês busque a face de Deus em oração e permita que o Espírito Santo guie seus próximos passos. A verdade liberta, mesmo quando inicialmente dói. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente abaixo compartilhando suas reflexões. E não se esqueçam de adquirir nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, disponível no link do primeiro comentário fixado. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Que o Senhor abençoe ricamente sua jornada. Até breve.